Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Legal. E aí, pessoal, estão animados com o nosso curso de sistemas embarcados? Super. Legal. Tá, então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Hoje a nossa aula, nós vamos falar sobre alguns componentes eletrônicos, tá bom? Precisamos entender aí como é que esses componentes funcionam para depois, futuramente, a gente montar a nossa plaquinha, tá? Ou até mesmo fazer as simulações virtualmente, né? Nós precisamos entender o que são os dispositivos, tá? A Nicole está dizendo que não consegue acessar a tarefa. Provavelmente, Nicole, é porque você não está logada no e-mail @etec, tá? Então é importante você logar no @etec, sair de todas os navegadores de internet, né? E logar no @etec para você acessar lá, senão você não vai conseguir acessar, tá? Sempre tenham cuidado com relação a isso, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui, pessoal? Olha só. Aqui tem eu coloquei para vocês hoje aí, ó, apostila Electrogate parte 1, tá? Apostila Electrogate parte 1. Ok? Todos conseguiram acessar esse material? Vocês podem vir aqui, né? E baixar, ó. Baixa para o computador de vocês ou para o celular de vocês, tudo bem? Então vamos lá, dando um tempinho aí para vocês acessarem. Professor, você pode ensinar como é que baixa essa apostila, por favor? Sim, vamos lá, ó. Novamente, ó. Aqui, ó, você vai entrar em fundamentos, nesse canal aqui, ó, fundamentos de eletroeletrônica, ok? Dentro de fundamentos de eletroeletrônica, tem um canal, que é esse canal aqui, ó, fundamentos de eletroeletrônica 2/7/2020, que é a nossa aula de hoje, tá? Aí você clicou aqui, ó, e vai aparecer, você clicou no canal, aí você vai movimentar aqui, ó, e você vai ver, tá escrito lá apostila, tá? Electrogate parte 1. Você clica nela, ela vai abrir para você aqui. Depois que ela abrir, você vem aqui nesses 3 pontinhos e baixa ela, tá? Baixa ela. E aí você vai abrir, né? Você vai poder abrir ela no seu próprio computador. Aqui eu abri ela no meu computador, tá bom? Eu vou abrir aqui um bloquinho de anotações. Ó, FE, Fundamentos de Eletroeletrônica, dia 2/7/2020, tá? Pra gente, se a gente precisar fazer algumas anotações aí, a gente trabalhar, tá? E aí vocês também podem, né? Se vocês não tiverem com um caderninho em casa, vocês podem também fazer as anotações aí no OneNote, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Essa apostilinha aqui, ó, ela traz aqui o que a gente vai estar vendo hoje, né? São esses itens aqui, ó. Nós vamos fazer uma revisão, né? Sobre circuitos elétricos e componentes básicos. Aí uma perguntinha para vocês. Quantos de vocês já estudaram circuitos elétricos lá na escola? Lá em física? Ainda não. Não estudaram? É a primeira vez? Acho que sim. Quem está no primeiro ano aí do colegial? Eu, Lívia. Ok. Eu, Pedro. Tá, então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Também não aprendi nada de circuito elétrico também, não.
Não aprenderam nada? Ninguém nunca viu esse conteúdo no colégio? Eu tô vendo agora esse conteúdo. Tá vendo agora, né? Ah, então tá bom. Isso. Então tá bom. Então vamos lá. A gente vai fazer algumas análises aqui e vamos começar a falar um pouquinho dessa questão aí de circuitos elétricos, tá? Então a gente vai falar aí, nós vamos ver aqui nossa introdução, vamos resolver o circuito elétrico. Não é difícil, tá, pessoal? Vamos falar sobre carga e corrente elétrica, tensão elétrica, potência e energia, tá? E depois a conversão dos níveis lógicos de alimentação dos circuitos, tá? Vamos lá, antes de mais nada, eu vou começar aqui, ó. Quando a gente fala em elétrica, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Elétron, né? Olha aqui, ó, elétron, tá? Então, quando a gente trabalha lá em química, nós sabemos, pessoal, que tudo que existe, né, fisicamente falando, é formado do quê? De matéria, né? Então, nós temos a matéria, depois nós temos as substâncias, e as moléculas, e as moléculas são formadas por átomos, tudo bem? O que a tabela periódica vai nos mostrar, né? Olha aqui, ó, isso aqui é um exemplozinho aproximado do que seria uma tabela periódica, né? De um lado nós temos gases, né? De outro nós temos metais, e aí depois outro a gente tem outros tipos de materiais, tá? O que importa para nós está aqui aproximadamente nessa região aqui, ó, tá? Que são os chamados metais, tá? Os chamados metais. Além dos metais, né? O que a gente precisa, o que nós vamos trabalhar dentro de eletrônica, são os chamados materiais condutores, tá? São chamados condutores, são chamados isolantes, tá? Isolantes e os semicondutores, tudo bem? Semicondutores. Exemplo de materiais condutores, pessoal, que estão aqui na tabela periódica. Ó, tabela periódica, tudo bem? Tabela periódica. Exemplo de materiais condutores, quais são eles, ó? Nós temos aqui, ó, esse fio aí que você está conectado ao seu computador. Qual que é o tipo de material que existe aí? Ele pode ser do Cobre. tipo... Isso, muito bem. Cobre. Ele é do tipo cobre, ok? Pode existir também alumínio, ok? Eles conduzem o quê? Eletricidade. Energia. Isso. Elétrons. Exatamente, eles conduzem os elétrons, né? Então, nós dizemos que esses metais aqui, ó, o cobre, o alumínio, eles são bons condutores, tá? Então, eles estão aqui dentro da tabela periódica. Então, a gente tem também, além desse, outros condutores como o ouro, pode ser um bom condutor, a prata pode ser um bom condutor, tá certo? Agora, quais são os materiais isolantes, pessoal? Os principais materiais isolantes aqui, ó. Tem um material... Isso, tem um material Plástico, chamado borracha. a mica. Já ouviram falar da mica? Tá? Não. Então, a mica é um condutor, é um isolante, tá? Existe também, como por exemplo, o carvão. Aliás, o carvão é um bom condutor, desculpa. Existe lá também, vocês falaram aí, borracha, né? A cerâmica, tudo bem? Cerâmica. E o que Madeira professor? Madeira é um isolante, até certo ponto, né? Dependendo da madeira, pode ser um isolante, né? Tá? O plástico, polímeros, às vezes, né? Na realidade, são os polímeros, tá? Podem ser o quê? Isolantes, tudo bem? Grosso modo. Então, aqui, por exemplo, a borracha, ela é formada de várias
moléculas, eu não lembro quais são as principais moléculas lá, né? A cerâmica também, a madeira também, tá? E os semicondutores, pessoal? Os semicondutores, existe lá, por exemplo, o silício, tá? O silício, o germânio, são os dois principais que a gente mais vê dentro da eletrônica, tudo bem? Então, quando a gente está trabalhando dentro de eletroeletrônica, ó, nós temos que conhecer os condutores, tá certo? Os materiais condutores. Depois, nós precisamos conhecer os materiais isolantes, tá certo? Os materiais isolantes. E nós temos que conhecer os semicondutores, tá? Dentro desses materiais condutores aqui, né? Os exemplos deles são o que a gente tem aí, né? São os fios condutores, tá certo? Que mais que a gente tem como condutor? São as trilhas, né, de um circuito impresso, tá? O que é um circuito impresso? Quando você pega aí, por exemplo, você abre a sua televisão, não façam isso, tá, pessoal? Ou quando você vê o seu computador, lá a placa-mãe, na hora que você vira ela do lado contrário, você vai enxergar um monte de trilhas, né? Então, essas trilhas são formadas de cobre, são materiais condutores, tudo bem? Os isolantes, a gente vai encontrar vários tipos de materiais isolantes aí. O principal dele é a borracha, né? Você vai encontrar aí alguns parafusos utilizando mica. A mica é um tipo de madeira também, é como se fosse uma madeira, tá? Você vai encontrar polímeros. E os materiais semicondutores, que na realidade são componentes, como por exemplo o diodo. Já ouviram falar do diodo, pessoal? Tá? O transistor. Já ouviram falar do transistor ou não? Quem já ouviu falar? Acho que sim, eu só não tô lembrando. Sim, já ouvi Legal. dos dois. Legal. Não. Então, os diodos e os transistores são chamados materiais semicondutores, tá bom? Então, eles não são nem totalmente condutor e nem totalmente isolante, tá bom? Agora, só lembrando lá da nossa química, que eu tinha comentado com vocês, né? Se nós pensarmos aqui, ó, no átomo, tá? Se nós pensarmos no átomo, o átomo, ele é um modelo formado por prótons, estão lembrados ou não? Né? E Sim. nêutrons, tudo bem? Deixa eu mudar essa cor aqui, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui o próton, deixa eu ver aqui, próton é carga positiva, né? Então eu vou colocar vermelhinho aqui, ó. Sim. Próton, carga positiva, e nêutron, carga Negativo. Nada, não tem carga. não tem Quase, carga, né? quase. Quase, né? Quase você me pega, professor. Então. E aí depois nós temos os elétrons, tá? Os elétrons possuem carga negativa. Tio. Estão lembrados? Olha aqui, ó. Cargas negativas, que são as cargas dos elétrons, tudo bem? Então, cada átomo, né? Cada átomo, dependendo do tipo de átomo do metal, né? Que pode ser da família dos condutores, ou da família dos isolantes, ou da família dos semicondutores, eles possuem lá um número, né? Um número atômico. Estão lembrados disso daí? Número atômico, lá de química, Sim. né? Então, esse número atômico ele é formado por número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Tudo bem? E isso daqui, ó, o que acontece? Ó? Eles possuem várias camadas, né? Ó? Eles possuem várias camadas, e aí nas camadas vão estar os chamados, né? Existe aquele modelo é o chamado modelo de Rutherford, né? Então você tem a primeira, segunda, terceira, quarta e por aí vai, né? Os condutores são aqueles que têm mais elétrons na chamada camada de valência ou a última camada, tá? E os
os isolantes são aqueles que têm menos elétrons na última camada, tudo bem? Os semicondutores são chamados materiais intermediários, tá, pessoal? Então, olha só, voltando aqui, ó, lá na nossa apostilinha, né, ó, agora a gente vai falar aí sobre o que seria um circuito elétrico, né, ó. Então, olha só, a primeira questão é a seguinte, pessoal, quando é que eu tenho um circuito elétrico, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou dar uma reduzida aqui, vou colocar aqui, ó, tentar vir para cá, ó. Circuito elétrico, né? Quando é que existe um circuito elétrico, ó? Então, ó, é o seguinte, ó, para que haja um circuito elétrico, vírgula, são necessários... Oi? Quando Pois você não. terminar de colocar aí, pode tirar print e depois passar para as anotações? Sim, esse daqui eu vou colocar lá na página de vocês. Eu vou colocar depois Tá. lá no canal, tá bom? Tá. Fiquem tranquilos, ok? Então, olha só, para que haja um circuito elétrico, são necessários, no mínimo, 3 elementos, tá? Quais são esses elementos? Primeiro, você precisa ter, ó, primeiro, você precisa ter uma fonte. O que seria essa fonte? Seria uma bateria. Todo mundo sabe o que é bateria, né? Sim. Ou uma pilha, etc. Pode ser outras fontes, né? Pode ser outras e outros, tá? Segundo, você precisa ter uma carga, tá? O que seria uma carga? Exemplo, né? Uma lâmpada, tá? Um motor, etc. Isso daí é uma carga, tá? E terceiro, você precisa ter um condutor, que é o próprio circuito, tá? É o caminho, né? Por onde circulam os elétrons, tudo bem? Por onde circulam os elétrons, tá? Então, o que seria esse circuito, pessoal? Se eu pensar aqui em circuito, né? Então, olha só, eu vou desenhar aqui um circuitinho elementar, um circuito elementar, né? Então, o primeiro item que eu tenho que ter, ó, primeiro, é a fonte, ó, fonte, certo? Então, esse daqui eu vou colocar aqui como se fosse, vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui como se fosse a minha bateria, tudo bem? Então, aqui, ó, tá minha bateria aqui e aqui, tá? Esse cara aqui é o positivo, eu vou colocar vermelho aqui para ficar melhor, ó. Lá no carro de vocês, ou no carro do pai de vocês, ou da mãe de vocês, todo mundo sabe que tem uma bateria, tá? Bateria é uma fonte, ok? Então imagine que você queira ligar a bateria, você queira ligar a lâmpada do carro de vocês aí, né? O que vai acontecer? Você vai ter aqui uma carga, né? Ó, aqui vai ser a... Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar a lâmpada aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Vou colocar a lâmpada aqui. Essa lâmpada, ela vai ter, né, obviamente, 2 terminais, concordam? Um terminal aqui e outro terminal aqui, tá? Então, você vai precisar de uma fonte, de uma carga, olha aqui, ó, carga, ok? A bateria é a fonte, tudo bem? E qual que é o circuito, pessoal?
é esse cara aqui, ó, né, ó. Se eu pegar e sair daqui do positivo, vir aqui, ó, liguei aqui, encaixei aqui, e do negativo, ó, vou sair daqui, ó, vim aqui e ligar aqui, direto, tá bom? Se eu ligar isso aqui direto, a minha bateria, ela possui lá uma chamada tensão, né? A tensão da bateria, ó, tensão, né? Da bateria, ela pode ser de 12 ou de 24 volts, tá? A potência da minha lâmpada, né? Ela pode ser lá de, sei lá, 30 watts. Não confundam, tá? Ó, 30 watts, ok? Aqui é volts, tudo bem? Que mais que eu tenho aí, ó? A minha carga, e esse daqui é o meu circuito, né, ó? Quem que é esse circuito aqui, ó? É o meu fio, né? É o fio elétrico. O que que ficou faltando aqui, pessoal? Somente uma chavinha, que é um interruptor, né? Se eu quiser ligar e desligar, ó, eu clico aqui, eu ligo e desligo, tá? Então, esse é o exemplo mais elementar de um circuito elétrico, tudo bem? Isso daí é um circuito elétrico. Então, o que que acontece? Esses elementos, olha aqui, ó, primeiro é a fonte, depois a carga, que é a lâmpada, e o condutor, que é o caminho, tá? Eu inseri aqui, ó, o interruptor, no caso aqui o interruptor, seria um quarto elemento, que é um elemento de controle, tá bom? E aí, partindo disso, a gente consegue começar a estudar melhor agora, né, os circuitos elétricos. Pessoal, a pergunta é a seguinte: alguma dúvida até aqui? Tudo bem com vocês aí? Beleza? Então, vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. A primeira parte da apostila faz uma revisão sobre os circuitos elétricos, com destaque para as questões práticas, né, da montagem e segurança no dia a dia do kit Arduino, tá? Então, olha só, pessoal, uma outra questão importantíssima é o quê? A questão da segurança, tá bom? Então, olha só, o que que acontece? Vou fazer uma perguntinha para vocês, né? Imagine o seguinte, ó, que eu tenha essa mesma bateria, eu vou desenhar essa bateria aqui do lado, ó, tá? Desenhar ela aqui do lado. Aqui eu tenho o terminal positivo e aqui eu tenho o terminal negativo, tudo bem? A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: o que que acontece se eu pegar e ligar o positivo com o negativo aqui, ó, direto? Sei lá, explode, danifica. Vai dar um Dá um problema. curto-circuito. Isso. Vai dar um negocinho chamado curto-circuito, Curto. tá bom? Curto-circuito. Então, isso daqui, ó, não pode existir, tá? Isso aqui é errado, tá? Então, por que que a gente está falando isso daí, pessoal? Porque é o seguinte, ó. Imaginem que vocês, né, daqui uns dias, provavelmente, se as aulas voltarem ao presencial, vão lá e vão pegar a plaquinha do Arduino, ou vão pegar o protoboard. E aí o que acontece? Vocês começam a curto-circuitar a placa. O que que vocês vão fazer com a placa? Vocês vão queimar a placa. Queimar tudo. Percebeu? Então tem que tomar muito cuidado, viu, pessoal? Né? Quando você estiver manipulando, quando você está aqui no simulador, não tem problema nenhum. Mas quando você está manipulando diretamente, o primeiro perigo, né, ó, o primeiro perigo é esse daqui, ó, tá? O perigo de você queimar a placa, tá? Você queima a placa e você queima os componentes, tá? Queima a placa e queima os componentes. Qual que é o segundo risco, pessoal? Né? Esse daqui, ó, é o primeiro risco, tudo bem? Primeiro risco com eletricidade. Segundo risco com eletricidade, pessoal, qual que é? O choque? Justamente, é o choque elétrico, tá bom? Aqui no seu sistema. Choque elétrico é o segundo risco. Só que o que que acontece, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui para vocês, tá?
existem dois tipos de tensão que nós trabalhamos, tá? Dois tipos de tensão. Existem as tensões mais baixas, mais reduzidas, que são chamadas tensão, né? CC, né? Ou VCC. O que é esse CC aqui, pessoal? É corrente contínua, tá? Corrente contínua, tá certo? E existe também, né, a tensão CA, tá certo? Ó, tensão CA ou VCA, tá bom? Então a gente chama isso aqui de corrente alternada, tá? Ô, professor, Oi, pois não. isso daí foi tudo o Nikola Tesla que inventou, né? O Tesla, ele tem a ver com isso daqui, ó, a corrente alternada, tá? Alternado. Eu lembro que Isso. até que quando ele inventou isso daí, o inventor da lâmpada usa essa corrente para eletrocutar um elefante. Isso, exatamente, Só pra- né? Exatamente, né? Ô, Então, professor, oi, aqui é VCC? aqui, esse aqui, É, como assim, aqui? é porque eu tô anotando. Aqui é onde você quer dizer? Na Ó, tela? tá escrito tensão CC, aí é corrente Isso, contínua. Aí você isso. pegou e falou do outro. Aí o outro é CV, Não, tensão CA, VCA. CA. Isso, Ah, tá tá. bom? Exatamente, tá? Então, aí o que acontece, ó? Aqui, a tensão contínua, ela é desse formato aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui 12 volts, se eu tiver aqui 24 volts, tá bom? Já a tensão alternada, ela é assim, ó como que ela funciona, ó, tá? Vou colocar aqui melhorzinho para vocês, ó, ela funciona nesse formato aqui, ó, tá? Eu não tô conseguindo fazer do jeito que eu quero, ó, mas tá bom. Ok? Ela é variável em função do tempo, tá? Aqui é o tempo, né, ó, tempo em segundos. Aqui também é o tempo em segundos, tá? Então esse cara aqui ele tá variando. Positivo, negativo, negativo. Então, essa corrente alternada aqui, ó, é o que vocês têm na casa de vocês, ó, 127 volts, 220 volts a 60 Hz, tá? Então, aqui no Brasil, né, nós temos a frequência de corrente alternada que varia 60 vezes por segundo aqui, ó, entendeu? Aqui é V, né? Olha aqui, ó, VCA, tá certo? E se você pegar aqui, ó, aqui nesse caso aqui, a tensão, a gente chama isso aqui de tensão comercial, tá? Tensão comercial, que é o que vocês consomem aí na casa de vocês, tá bom? Essa daqui, pessoal, já é um outro exemplo, né? Que vem de fontes de corrente contínua, como por exemplo as pilhas, né? Pilhas, baterias, né? Etc. Tudo bem? Então já é um pouquinho diferente. E aí, só lembrando que o colega falou, né? Um dos primeiros inventores das pilhas, quem que foi o inventor da pilha? Vocês estão lembrados disso daí? Não. Foi o cara chamado Alessandro Volta, tá bom? Esse Alessandro Volta, ele foi o cara que inventou a pilha. Portanto, que a unidade de tensão se chama volt. Olha aqui, ó. Volt em homenagem a quem? Ao próprio Alessandro Volta, tá certo? Aí, o que acontece? Um pouquinho mais lá para frente, né? Um pouquinho mais lá para frente. Isso aqui na década de... por volta lá de 1800 e pouco, né? 1700, 1810, aproximadamente, inventaram-se essas pilhas, tá? Agora já há aproximadamente 120 anos, 100 anos atrás, né?
o Thomas Edison, por exemplo, né, já existia bateria lá de volta, mas ele começou a desenvolver outros tipos de geradores de corrente contínua, né? Então existia a pilha. Qual que é o princípio de funcionamento da pilha? É o princípio da força eletromotriz. Já estudaram lá em química? Como que se gera força eletromotriz? Estão lembrados disso daí, ó? É energia química, não é? E isso, por energia química, né? As pilhas internas, elas geram lá, existe lá um fenômeno, né? Que é a chamada eletrólise. Estão lembrados disso daí ou não? Então, através da eletrólise, as pilhas geram corrente, tá? Só que, o que o Thomas Edison começou a trabalhar? Ele começou a gerar, ele começou a trabalhar com os chamados, não era processo químico, eram processos mecânicos, né? De conversão de energia mecânica em energia elétrica contínua. Então, aí surgiram os chamados geradores elétricos, né? De corrente contínua. Geradores elétricos, tá? CC. Então ele começou a desenvolver isso daqui. Ele desenvolveu esses tipos de geradores aqui, né? Geradores CC, e desenvolveu a própria lâmpada, que é uma carga. Tá certo? Agora, qual que é a diferença deles, né? Ó, vou até colocar aqui, ó, né? Ó, Thomas Edison, né? Tá do lado de cá, do lado de CC, né? E do lado de CA, né? Não existia a chamada corrente alternada, né? E aí entra aí o cara que você falou, que é o Tesla, né? O que o Tesla fez? Ele desenvolveu geradores, né? Então, existia lá, por exemplo, ele criou, né? Ele criou o chamado gerador de corrente alternada, né? Como é que ele criou o gerador de corrente alternada? Através dos princípios de indução de Faraday, tá? Então, por exemplo, como que funciona o gerador? Como que funciona o gerador de corrente alternada? Você tem aqui, ó, algumas bobinas, né? Vou dar um exemplo aqui. Bobinas, tá? Então, essas bobinas, elas possuem alguns fios aqui, ó, né? Aqui, 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 e aqui, 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 tá certo? O que que acontece? Se você tiver esses fios conectados uns aos outros, né, ó, tá? E aí, se do lado de cá você tiver tentando verificar se há uma tensão, o que que acontece, ó? O que o Tesla fez? Ele criou o seguinte, ó. Internamente aqui, ó, ele criou um rotor, tá? Que é um gerador de corrente alternada que gira, ó. Existe um torque aqui, ó, tá? Alguém vai girar esse cara aqui, pode ser uma roda d'água, alguma coisa vai fazer esse cara girar, tá? E aí, o que que acontece? Esse núcleo, tá? Esse núcleo aqui, esse azul aqui, que a gente tá chamando aí de rotor, tá? O que que acontece? No momento em que ele gira, ele faz com que haja o quê? Olha aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de A, né? Bobina A, bobina B e bobina C, tá? No momento em que ele estiver girando, eu vou ter três tensões, ó. A tensão A, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ó. Digamos que aqui seja o eixo principal, né, ó. Então, no momento que ele dá uma volta, o que ele vai fazer, ó? Ele passou aqui um ciclo, né, ó. Então, ele subiu, foi lá em cima, desceu, veio aqui embaixo, voltou até zero. Aí, enquanto isso, a bobina B, ela estava aqui, ó, do lado de cá, desceu, veio para cá, subiu de novo e foi para cá e voltou. E a outra bobina lá, ela estava aqui, ó,
veio aqui, desceu para cá, subiu para cá e desceu para cá. Ó. Então, esse daqui seria quem? Ó? Esse aqui seria o A, esse daqui seria o C e esse daqui seria o B, tá? Então, foi genial ou não foi, pessoal, o que ele criou? Tá? Ele fez três circuitos. Circuito A, circuito B e circuito C, tá? Então, no momento em que o ímã, né, esse núcleo aqui que é um ímã, gira em torno da bobina, ele faz com que circule uma corrente, tá? Então, essa foi a grande jogada de Tesla. Então, ele criou o gerador de corrente alternada, tá bom? Com várias fases. Ô, professor, Oi, e aquela bobina dele que solta aqueles raios bem doido? então, aquela bobina lá é um outro princípio, né? O que ele faz lá? Lá já é o contrário. Ele tem uma fonte aqui, ó, né? Ele tem uma fonte de energia e ele passa por um transformador que aumenta para valores extremamente altos. E aí ele começa a induzir eletricidade, entendeu? E os elétrons tentam, através do ar, né? É quando aquela bobina, chamada bobina de Tesla, né? É quando ao invés de você ter um caminho físico que seja um condutor, os elétrons eles estão tentando se movimentar através do ar, tá certo? E aí é quando você tem esses valores muito altos aqui, na ordem de milhares de volts. Tudo bem? É o que acontece Ah, que da hora, entendi. é o que acontece quando ocorre um raio, né? Quando tem uma nuvem e ocorre um raio, ele chega até a Terra, acontece esse tipo de coisa aí, tá bom? Então, olha só, pessoal, os circuitos elétricos, eles são chamados divisores de tensão e de corrente, tá? E convertem níveis lógicos, grandezas analógicas e digitais, níveis de tensão, tá? E, além disso, né, o que a gente está estudando aqui, no nosso curso, nós precisamos conhecer esses itens de circuitos e ter cuidados práticos com a montagem desses circuitos, tá? Na verdade, quando você está trabalhando com a plaquinha do Arduino, você está montando um circuito elétrico, tá? Você está montando um circuito elétrico que pode ser de corrente contínua ou pode ser, muitas vezes, com corrente alternada. Se você estiver utilizando aí os relés, tudo bem? Para ligar uma lâmpada, enfim, para ligar um motor, para ligar o que quer que seja, tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Então vamos lá. Agora a gente vai falar dos componentes básicos de eletrônica, tá? Então olha só, pessoal. Primeiro, são chamados resistores, capacitores, LEDs, diodos, chaves e protoboards, tá? Então vamos lá. O que é um resistor, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova aba, tá? Então vamos falar desse primeiro cara Professor, aqui, ó. é aquele negócio lá que transforma energia elétrica em energia térmica, sei lá. É exatamente isso. O resistor é aquilo que tem lá no chuveiro elétrico, tá? Ah, tá. O resistor é o resistor que tem no chuveiro elétrico, né? Qual que é o princípio de funcionamento de um chuveiro elétrico, pessoal? Hã? É aquela caixinha lá. Então, Tem vamos lá. Vamos desenhar um pouquinho aqui para a gente entender, né? Exemplo, ó. Exemplo. Chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico. Qual que é o princípio de funcionamento do chuveiro elétrico, né? Então, se a gente desenhar aqui, ó, do lado, o que acontece, ó? Imagine que você tenha... Vou colocar do lado de cá, né, ó. Imagine que você tem aqui um cano por onde está circulando água, né?
Está circulando água. E aí, qual que é a ideia do chuveiro, pessoal? Né, ó? Qual que é a ideia do chuveiro? Ó? Você vai ter aqui... Professor, é resistência. Não, isso aqui é como se fosse uma câmara, né? Ó. Isso aqui é uma câmara de aquecimento, tá? Então, olha só. Na parte... deixa eu pegar aqui, apagar um pouquinho aqui. Vamos ver se vai dar para explicar para vocês aqui, ó. Internamente, falando aqui internamente, né? Ó, se a gente fizer... Digamos que a gente está trabalhando aqui, ó. Aqui é o chuveiro, tá? Internamente, pessoal, a água, o que ocorre aqui, ó? A água ela vai vir aqui e vai existir aqui, ó, né, um resistor, ó, tá? Esse cara aqui, ó, são os dois terminais, ó, tá? Esse cara aqui é o resistor, tá? É o resistor do chuveiro. Muita gente chama ele de resistência, né? Ó. Mas ele é, na realidade, um resistor, tá? Então, o que acontece? Na hora que o chuveiro ele tá cheio de água nessa câmera aqui, ó, né? O que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, ele vai começar, na hora que eu ligar ele vai começar a dissipar o quê? Calor, tá? Então, olha aqui, ó. Quem que vai ser o meu circuitinho aqui, ó? Vai ser isso aqui, ó. Pode ser o 220 volts, né? Então, ele vai sair daqui, ele vai passar lá pelo disjuntor, ó. Olha aqui, ó. Passou pelo disjuntor, veio aqui, ligou, veio aqui, ligou aqui, tá? Então, aqui isso daqui é um circuito, tudo bem? Aqui a gente já tem um circuito, ó, circulando uma corrente aqui, ó, tá? Ô, Corrente. professor, e como Oi. tipo, causa um curto-circuito na água, em toda a água, mexendo nessa energia? Não, então, é isso que eu estou dizendo. O circuito aqui, ó, a fonte aqui é a fonte de energia da nossa casa, 220 volts, tudo bem? Essa é a fonte. Esse resistor é esse carinha aqui, ó. São diversos fios, entendeu? São fios enrolados que na hora que você liga ele na energia, o que vai acontecer com ele? Ele vai aquecer. Então não ocorre curto-circuito porque ele tem uma resistência alta, tá? Ele tem uma resistência alta. Diferentemente do condutor. Professor, Oi. e quando a gente fala que a resistência queimou, o que aconteceu? Então, quando a resistência queimou, aconteceu isso aqui, ó. Ó, rompeu aqui, ó. Percebeu? Entendi. Uhum. Então a resistência ela queima quando ela rompe esse fio aqui, ó, tá? E enquanto esse resistor aqui, ó, ele estiver ligado, né? Olha aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Exemplo, né? Ó. Essa daqui é a minha fonte. Eu liguei aqui e eu liguei aqui, ele está dissipando calor. E esse calor está sendo transferido para a água, certo? Então, agora, se eu estivesse fazendo assim, ó, se eu pegar a minha fonte e fazer assim, ó, se eu ligar esse cara aqui e ligar aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó, ligando direto, eu estou tendo um curto circuito. Por quê? Porque eu não tenho essa resistência, tá certo? Conseguiram entender aí, pessoal, a ideia? Sim. Professor, Professor, eu vou ter que sair aqui rapidinho para fazer um negócio, mas eu já volto. Então, a resistência, no caso, o resistor aqui, ó, né? Ele pode queimar quando ele está ligado e existe um aquecimento acima do normal, tá? Sempre o chuveiro deve ter ligado quando isso daqui está cheio de água, ó, tá? Quando isso aqui está cheio de água, é que o chuveiro deve ser ligado. Se não tiver água aqui, ó,
aí ele vai ultrapassar o valor máximo de temperatura dele, e aí ele vai e rompe aqui, ó, tá? Ele vai romper aqui. Percebeu? Então, Entendi. sempre que ele esquenta demais, ele vai queimar, tá bom? Então, esse daqui é um exemplo, né, de um resistor de um chuveiro elétrico, tá bom, pessoal? Um chuveiro elétrico. Mas existem muitos outros tipos de resistores, tá? Então, esse daqui é um exemplo do resistor do chuveiro. Mas o símbolo do resistor é esse daqui, ó. O principal símbolo do resistor é esse daqui, ó, tá? Chamado de R. E a sua unidade é dada em ohms, tá bom? Anotem aí, ó. Unidade é dada em ohms, tá? Tá certo? Então, sempre que eu tiver um circuito, né? Dentro de um circuito, ó, o que vai acontecer, ó? Veja bem, digamos que eu tenho uma fonte aqui, né? Ó, seria a minha bateria, ó, tá? Eu posso simbolizar desse jeito aqui também, ó. Então aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá? Sempre que eu tiver, vai ter o quê? Uma circulação de corrente, ó, tá? Uma corrente I dada em amperes e uma resistência elétrica dada em ohms. E aqui a tensão, né, ó, a tensão é dada em volts, tá certo? Então, só lembrando, né, aquela carga que eu falei para vocês aqui, ó, esse R aqui, ó, que eu estou falando para vocês, lá naquele primeiro circuitinho, quem que era? Era a lâmpada, não é? Ó, era a lâmpada. Tudo bem? Ele pode ser também quem? O chuveiro. Sim ou não? Tá? Então, essa é a ideia de circuito. O que tem aí na casa de vocês, na hora que vocês ligam o chuveiro, o seu chuveiro está conectado a um circuito. A sua televisão está conectada a um circuito, né? Então, esse circuito aí da casa de vocês, geralmente é assim, ó. Você vai ter aqui, ó, a entrada de energia, e aí você vai ter vários circuitos, ó. Aqui são, ó, uma chavinha 1, chavinha 2, chavinha 3, né? São os disjuntores, chavinha 4, por aí vai, né? Então aqui, ó, o primeiro que você tem aqui, ó, quem que é? O chuveiro, tá? Olha aqui, ó, chuveiro. Depois, você tem lá as lâmpadas, tá? Depois, você tem lá, sei lá, a geladeira, né? São vários circuitos que você tem que estão ligados. Eles têm que estar todos conectados aqui, ó, tá? Todos têm que estar conectados aqui, ó. Se tiver algum desses daqui desligado, ó, o que vai acontecer? Vai cair a energia da casa de vocês, tá? O circuitinho vai ser desligado. Tudo bem? Conseguiram entender a ideia aí, pessoal? Sim. Sim. Então, esse é o primeiro conceito, resistor elétrico, tá? Olha lá, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Só para a gente ler rapidamente aqui, ó. O Arduino, né? É o principal componente do kit, né? Todos os conteúdos, papapá. Depois a gente vai falar sobre sensores. Ok. Revisão de circuitos, né? Ó, nós vamos estudar aqui, ó, essa aqui é uma apostilinha, né? Que o nosso kit ele é dessa Electrogate, tá? Nós vamos estudar o Arduino e eletrônica em geral, tá? E aí a gente vai ter um conhecimento das bases de teoria de circuito elétrico e da eletrônica analógica e digital, tá? Então, olha só. Aí aquilo que a gente estava falando, ó. Quais são as grandezas elétricas que existem nos circuitos elétricos, pessoal? Tensão, corrente, carga, energia ou potência elétrica, tá bom? Em todos os textos sobre Arduino, qualquer assunto que envolva eletrônica, você sempre terá que lidar com esses termos, tá bom? Então, olha lá, ó. Circuito elétrico.
Um circuito elétrico ou eletrônico é uma interconexão de elementos, né? Ó. Então, é o que eu estava mostrando para vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Se você observar aqui, o que a gente tem aqui, ó? Ó, uma interconexão entre elementos. Qual que é o primeiro elemento? A fonte, o segundo é a carga e o terceiro é o fio, tá? Eles se conectam através do fio, tá? Essa interconexão pode ser feita para atender uma determinada tarefa, como, por exemplo, acender uma lâmpada, acionar um motor, dissipar calor de uma resistência, né? Quando eu estou falando em dissipar calor de uma resistência, isso aqui é o quê? É um chuveiro, né? Quando eu estou falando em ligar uma lâmpada, é a lâmpada de um carro, por exemplo, tá bom? O circuito, ele pode estar energizado ou desenergizado. Então, olha só, se a chave aqui estiver aberta, se a chave estiver aberta, a lâmpada está desligada. Portanto, o circuito está desenergizado. A partir do momento em que eu, fechei a chave, a lâmpada acende e o meu circuito ele está energizado. Tudo bem? Então, quando está energizado, é quando uma fonte de tensão externa ou interna está ligada aos componentes do circuito. Quem que é a fonte de tensão? A bateria. Ou pode ser o quê? A tomada da nossa casa. Ou pode ser uma pilha. Se for a tomada da nossa casa, é corrente alternada, né? Analógica. Se for da pilha, é corrente contínua, né? Tensão digital, tudo bem? Depois, ó, quando ele está desenergizado, a fonte de tensão não está conectada e não há corrente elétrica, né? Então, quando está conectado, os elétrons, ó, olha aqui, ó, os elétrons, né, ó, estão fluindo, ó, eles estão fluindo aqui, ó, tá? Desse ponto para esse ponto aqui, ó, estão vindo para cá, né, ó. Sim ou não, pessoal? Concordam ou não concordam? Sim. Olha lá, ó. Essa aqui é o sentido da corrente elétrica. Eu chamo ela de I, de intensidade, tá? Intensidade de corrente. Só lembrando, né, ó, só lembrando, por que que é o sentido de corrente esse daí, ó? Vamos lá. Vou perguntar para vocês, ó. Positivo com positivo, se atrai ou se repele? Negativo ou negativo? E depois negativo com positivo. O que que acontece, pessoal? Já estudaram isso daí ou não? Sim. Então vamos lá. Positivo com positivo. Se repelem. Repele, né? Ó. Se repele. Negativo com negativo. Repelem. Repelem. Repele. E negativo com positivo. Se Se atrai. atrai. Se atrai. Opostos se atraem. Tudo bem? Então, cargas de mesmo sinal se repelem. E cargas com sinal diferente se atraem. Tá bom? Atraem. É isso aí. Esse daí vocês são doutores, né? Vocês sabem bem, né? Tranquilo, pessoal? Então, olha só, Tranquilo. alguns elementos básicos de circuitos, né? Além desses caras aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, né? Que são elementos básicos, existem outros elementos, né? Ó. Então, olha só, quem são eles? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Mais 3 elementos importantes aí, ó. 3 elementos importantes aqui, ó. O primeiro que eu falei para vocês, dentro nesse circuito aqui, é o resistor, tá? Então aqui eu tenho, olha aqui, ó, elementos que eu chamo de
elementos de carga, né, de circuito, ó. Então, quem são eles? Esses elementos de carga. Pode ser o resistor, tá? Depois, o capacitor, tudo bem? E por último, o indutor, tá? Indutor. Como que é o símbolo deles? Esse daqui, ó, é o símbolo do resistor, tá? Vou escrever melhor aqui, ó. Assim. O do capacitor, ele é assim, ó. Tá? Ou assim. E o do indutor, ele é assim, ó. Tá? Então, esses são os símbolos dos elementos de carga. Então, nesse circuito aqui, ó, eu posso ter ou resistor, ou indutor, ou capacitor, tá? Então, o símbolo do resistor é o R, tá? O símbolo do capacitor é o C e o símbolo do indutor é o L, tá bom? Então, eu tenho os chamados circuitos. Se o circuito for resistivo, ele é o circuito R. Se ele for um circuito capacitivo, ele é um circuito C. Se ele for um circuito indutivo, ele é um circuito L, tá? Portanto, e aí eu posso ter misturado um circuito RC, RL, RLC, ou somente LC, tá? Ou RL. Então eles podem se misturar. Mas isso aí já começa a complicar demais e aí não é o objetivo do nosso curso, tá bom, pessoal? É só para vocês entenderem um pouquinho do que é isso daí, tá? Então, os capacitores ou as massas metálicas são elementos que armazenam energia elétrica, tá? Em alguns casos, mesmo não havendo, não confunda, tá? O capacitor ele armazena energia elétrica, o resistor ele dissipa energia elétrica, tá? Só que não é bateria, a bateria a recarregável armazena, tá? Mas não é igual ao capacitor, não confundam, tá? Então, olha só, pessoal, em alguns casos, mesmo não havendo fonte de tensão conectada ao circuito, pode ser que um elemento tenha energia armazenada e descarrega essa energia, dando origem a uma corrente elétrica, tá? Então, é necessário evitar que elementos do circuito fiquem energizados, mesmo sem uma fonte de tensão, tá? Que pode provocar descargas elétricas posteriores e danificar o circuito, ou até mesmo causar choque elétrico, tá? É um dos motivos dos sistemas, de aterramento, né? Necessidade de aterramento em equipamentos como osciloscópio, instalações residenciais, por exemplo, tá? Então, em todo o circuito, você vai ouvir falar das grandezas elétricas principais, tá? E aí a gente vai aprender o que é cada uma delas, tá bom? Então, o primeiro tipo, pessoal, é a carga e corrente elétrica. Só que antes da gente entrar nessa questão aqui, ó, eu vou passar um vídeo para vocês sobre segurança com eletricidade, tá bom? Por quê? Porque futuramente, pessoal, quando a gente estiver trabalhando, quando a gente começar a manipular, vocês têm que ter todo o cuidado possível para que vocês não queimem o equipamento, não queimem o circuito e principalmente para que vocês não tomem um choque elétrico, tudo bem? Então, um dos primeiros cuidados que vocês devem ter aí na manipulação, né, desses elementos aí, é a segurança de vocês, tá certo? Então, nunca trabalhe com o componente ligado, manipulando com as mãos, tocando nas partes energizadas, tocando nos fios descascados, tentando, ligando posições onde você não tem a certeza que você está conectando corretamente, tá bom? Então eu vou desabilitar um pouquinho aqui para eu carregar o vídeo aqui para vocês, tá certo, pessoal?
Só um minutinho.